tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu vou ler um texto muito conhecido, uma história bem conhecida, mas eu quero pedir a tua atenção de presente, não para mim, mas para a palavra de Deus. A tua atenção de presente para você mesmo, a tua atenção de presente para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Deixa o Espírito Santo fluir em você. Deixa o rio de Deus te levar nesta noite. Aleluia. Eu quero ministrar nesta noite sobre resultados inegáveis de um verdadeiro encontro com Deus. Resultados inegáveis, irrefutáveis de um verdadeiro encontro com Deus. O texto nos diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algumas ou alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Só para lembrar, quando ele diz daquela seita aqui, que era a palavra de Paulo, o pensamento de Paulo, daquela seita éramos nós, os cristãos, aqueles que invocavam o nome do Senhor Jesus, aqueles que no princípio foram chamados de os do caminho, depois foram chamados aqueles que invocam o Senhor, depois foram dispersos. E continua o texto no versículo 3, diz: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Aleluia. Pode guardar a sua Bíblia, querido. Espírito Santo, nós acabamos de ler a tua palavra, Senhor. Há mais de 3 semanas o Senhor tem me inquietado nesse texto e nessa palavra. O Senhor também não me deixou escrever nada sobre isso, Senhor. Mas o Senhor falou muita coisa ao meu coração, Espírito Santo. E eu te peço agora misericórdia e graça para que eu possa ministrar ao teu povo, ministrar à tua noiva, à tua igreja, ministrar aos teus filhos amados aquilo que o Senhor quer, aquilo que o teu coração almeja nesta noite, que eles possam ouvir, Senhor. Oh, Espírito Santo, só o Senhor é importante nesse lugar, Deus. Só a tua palavra importa agora, Senhor. Vem com graça, vem com unção, vem com poder. Toma corações, toma ouvidos agora. Toma os raciocínios agora, Senhor, e atrai para ti, Senhor, para aquilo que o Senhor vai falar, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, crendo e profetizando que a tua palavra irá curar vidas nesta noite, que a tua palavra irá sarar vidas nesta noite, que a tua palavra já está restaurando corações agora, em nome de Jesus, Senhor. Eu profetizo, Senhor, firmado nesta palavra, que vidas sairão daqui transformadas em nome de Jesus. Aleluia.
Queridos, quando nós olhamos para esse texto, o texto que começa a falar da vida do apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, e ainda ele era chamado de Saulo, e a maioria de nós conhece, ou quase todos nós conhecemos, a história de Saulo, antes de se tornar Paulo. Saulo era um especialista na lei, Saulo era romano por direito, mas era hebreu de hebreus, tinha dupla cidadania, Saulo tinha autoridade, e Saulo foi um dos maiores, provavelmente o maior naquele momento. Ele era naquele tempo o maior dos perseguidores, ou o maior perseguidor dos cristãos, o maior perseguidor daqueles que professavam, que confessavam o nome de Jesus. E ele os perseguia de acordo com a lei judaica, de acordo com a lei romana, com tudo que tivesse. Paulo era um dos maiores religiosos, um dos maiores judaizantes, um dos maiores judeus que havia naquele tempo. Paulo não era um incrédulo sem religião, Paulo não era um ateu, Paulo era um religioso, Paulo era um zelote, dos mais zelosos pela lei. Paulo era alguém que se considerava perfeito em tudo, cumpridor da lei em tudo, e por isso se tornou um grande perseguidor dos cristãos, acusando-os de atos contra o judaísmo. E dessa oportunidade aqui, Saulo, ainda como Saulo, vai até o sumo sacerdote e pede um documento que lhe autorizava a ir até Damasco, de forma que, se pelo caminho ele encontrasse alguém que invocava o nome do Senhor, alguém que era dessa seita, como ele chamou, que ele os pudesse prender e os conduzir presos até o sumo sacerdote. E aqui ainda, enquanto eu faço a introdução desse sermão, dessa ministração nesta noite, eu já aprendo uma lição muito forte que o Espírito Santo me traz agora. Os cristãos da época, eles eram tão fervorosos, tão conhecidos, tão autênticos, tão públicos, tão evidentes, que Saulo tinha certeza que só de ir pelo caminho ele poderia encontrar alguém. Ele poderia encontrar alguém que ele identificaria automaticamente. E aí eu pergunto para você, e eu pergunto para mim nesta noite: será que alguém que persegue o Evangelho, alguém que persegue os cristãos, se ele passar por nós, se ele encontrar conosco na rua, ele vai nos reconhecer, a ponto de nos acusar, a ponto de dizer: ali vai um cristão, assim como Pedro foi reconhecido? Será que na faculdade onde nós estudamos, onde você estuda, as pessoas ao olhar para você falam: ali tem um? Será que quando tem uma rodinha de alguém falando mal de crente, falando mal dos filhos de Deus, quando você passa perto, alguém olha e fala: ali vai um? Paulo tinha essa convicção, porque os cristãos da época, eles davam tudo pelo Senhor. Onde eles andavam proclamando o nome de Jesus, o Cristo ressuscitado. Por onde eles caminhavam, eles declaravam que Jesus é o Senhor. Por onde eles caminhavam, eles declaravam: Jesus é o Senhor e Salvador. Por onde eles caminhavam, eles se mostravam pessoas que haviam abrido mão da religião, abrido mão do judaísmo, que era a religião preponderante, aliás, era a religião dominante na época. E nesse contexto, Saulo sai com esses documentos, e ele sai com certeza com uma comitiva. O texto mostra que ele tinha homens que o acompanhavam, ele estava munido, dotado de autoridade, ele estava resguardado por autoridade, ele era senhor de si mesmo, ele estava ensimesmado. Muito provavelmente ele estava com guardas, com soldados, e ele sai para se encontrar, para procurar cristãos. Queridos, o inimigo ainda anda por aí procurando cristãos. A diferença é que hoje a maneira de ele atacar é diferente. Ele não ataca mais como Paulo fazia. Ele tem maneiras sutis de atacar.
Quando o inimigo encontra um cristão verdadeiro, ele não vai prendê-lo como Paulo prendia os cristãos. Ele vai procurar prender de outro jeito. Ele vai prender com tentações, ele vai prender com propostas, ele vai tentar levar você com outros argumentos. Cuidado, vigie. Saulo era tão ruim, queridos, que a Bíblia mostra que no capítulo 7 do mesmo livro de Atos, quando o apóstolo Estevão foi apedrejado, a Bíblia diz que Saulo estava lá e ele consentia na morte, no apedrejamento de Estevão. E a Bíblia diz que as pessoas que apedrejaram Estevão pegaram as roupas de Estevão e lançaram aos pés do Saulo. E ali estava esse homem. Eu fico imaginando que, se fosse pela minha vontade, ao ter um encontro com Deus, Deus ao se encontrar com Saulo, o raio de luz que veio sobre Saulo, que o texto mostra, não seria um raio de luz, não seria um clarão de luz do céu, seria um raio de fogo, um raio elétrico para partir ele no meio, para fulminá-lo, para acabar com ele. Não é assim que nós pensamos dos nossos inimigos? E às vezes tem gente que até ora assim: Deus vem e acaba com aquele meu chefe, acaba com aquele meu patrão perseguidor, aquele miserável, aquele ateu, aquele isso, aquele aquilo. Mas Deus não pensa como nós pensamos. Deus age diferente. E aí, olhando esse texto, o Espírito Santo ministrou ao meu coração algumas lições, algumas verdades, dentre tantas que tem aqui. E eu transformei essa verdade em, como eu disse, alguns sinais, algumas evidências irrefutáveis, inegáveis, algumas consequências daqueles que têm um verdadeiro encontro com Deus. Quantos já tiveram encontro com Deus aqui? Levante sua mão, glorifique o nome do Senhor. Deixa eu te dizer, Deus não se cansa de ter encontro conosco. Deus não se cansa, Ele quer ter mais encontros com você. E Ele veio nesta noite, Ele está dizendo: filho, eu estou aqui, tenha mais um encontro comigo. Queridos, quando se tem um encontro verdadeiro com Deus, e aí eu quero que você pare nesta noite e comece a analisar a tua vida, assim como eu tenho analisado a minha. À luz destas verdades que eu aprendo, dentre tantas, eu vou evidenciar apenas 5 sinais, 5 consequências inegáveis daqueles que têm um encontro genuíno, verdadeiro com Deus. Se manifesta na vida da gente. E eu aprendo isso vendo o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O texto diz assim: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Esse foi o encontro dele com Deus. Ele foi cercado com um resplendor de luz. A luz de Deus anda nos procurando, querido. Muitas vezes nós nos escondemos, mas a luz de Deus anda nos procurando. O que vai evidenciar o encontro? A luz de Deus está aqui, ó. Palavra de Deus. A luz de Deus anda resplandecendo por aí. Eu fico imaginando que, se naquele dia, a caminho de Damasco, o apóstolo Paulo tivesse se encontrado com um evento, um grande evento, um congresso de Gideões, um congresso de homens de Deus, um congresso dos famosos, dos homens da mídia, quem sabe, dos melhores pregadores, e tivesse um grande homem pregando o maior de todos os sermões, muito provavelmente Paulo não teria se convertido, muito provavelmente Paulo não teria sofrido nada do que sofreu, e ainda pior, Paulo poderia ter prendido o cidadão que estava pregando, e a sua vida não seria mudado, e ele não teria impactado a história como ele impactou, ele não teria mudado a história, porque depois de Cristo no Novo Testamento, Paulo é o maior de todos os homens, o maior ensinador, embora segundo alguns historiadores, Paulo não tivesse mais do que 1,37 m de altura. Pensa num quase anão. Eu não sei se era só isso, mas alguns estudiosos, historiadores dizem que era isso. Ele era baixinho mesmo, mas pensa num baixinho arretado, tribuloso, enquanto Saulo
E pensa num baixinho gigante, poderoso em Cristo, depois de ter um encontro com Deus, a ponto de mudar a história. Antes de se encontrar com Deus, ele era exigente. Meu Deus. Antes de se encontrar com Deus, ele se achava o cara. Mas logo depois que ele se encontra com Deus, você vai achar ele dizendo assim: dos pecadores eu sou o pior. Meu Deus. A primeira lição que eu aprendo é que quando se tem um encontro com Deus, você pode ver isso no versículo 4. Ei, escute isso. Quando se tem um encontro genuíno com Deus, a primeira coisa que acontece conosco é cair do cavalo. Eu imagino, o texto não diz que Paulo estava a cavalo, mas eu imagino que ele estava a cavalo. Não é pecado, porque isso é uma interpretação aqui, queridos. Imagina um homem de 1,40 m, um pouco menos, pequenininho. Acho que ele é tipo o Farquaad, daquele filme do Shrek, né? Era Farquaad, né? Lord Farquaad. Desse tamanhozinho, uma armadura grandona. E ele estava lá no topo da armadura, só a cabeça. Saulo ia montado em um cavalo, no alto da sua autoridade, no alto dos seus documentos, das suas cartas, no alto do seu conhecimento, doutor da lei, hebreu de hebreu, todo cheio de direitos, todo cheio de herança, todo cheio de conhecimento. Mas quando Deus se apresenta para ele, primeiro na forma de um resplendor de luz, a Bíblia diz que ele cai ao chão. E quando ele cai ao chão, a sua vida começa a ser mudada. Ele cai do cavalo. Querido, nesta noite, eu preciso que você esteja atento, porque algumas verdades que eu quero ministrar aqui vai doer, vai te incomodar. E eu não me incomodo não. É melhor que você seja incomodado do que eu depois. É melhor que você saia triste daqui do que Deus fique triste comigo depois. Como diz o pastor Luiz Gemínio, um culto bom, uma pregação boa não é aquela que deixa o crente satisfeito, é aquela que deixa o crente em crise. Eu quero que você saia daqui nesta noite em crise consigo mesmo, que você vai orar, que você saia daqui dizendo: quem é esse pastor para pensar que pode pregar isso para mim? Pode dizer o que você quiser de mim, mas você vai ouvir o que a palavra de Deus tem para você nesta noite. E eu falo isso com todo amor pela sua vida e tremor. Eu te amo em Cristo Jesus. E se você ficar bravo comigo, no final me espera lá para eu te dar um abraço. Aleluia. Um abraço e um beijo ainda. Aleluia. A primeira coisa que acontece na vida de quem tem um encontro com Deus é que se cai do cavalo. Pastor, o que significa isso? Querido, nenhum homem que teve encontro com Deus de verdade continua no alto de sua arrogância, continua no alto de seu ensimesmamento. Nenhum homem que tem encontro de Deus continua baseado no seu cavalo, naquilo que simboliza autoridade, poder. Nenhum homem que teve encontro com Deus se estriba no seu conhecimento. Nenhum homem que teve encontro com Deus se estriba na sua guarnição, na sua faculdade, na sua pós-graduação, no seu mestrado, nos seus muitos anos de experiência. Nenhum homem que teve encontro com Deus pode se estribar no seu tempo de fé. Eu sou crente há tantos anos. Cai do cavalo em nome de Jesus nesta noite. O Senhor quer nos levar ao chão, ao pó, para que Ele possa ter um encontro conosco. Muitas pessoas não conseguem mudar de vida, porque por mais que resplandeça a luz de Deus em sua vida, ele se firma cada vez mais no seu conhecimento, e ainda fala em nome de Deus. Saulo também falava em nome de Deus. Ainda fala em nome da religião. Saulo também falava em nome da religião. Ainda cita os seus direitos, ainda cita a legislação e cita a Bíblia. Paulo também fazia isso. Paulo citava todo o Velho Testamento. Eu acho que ele sabia de cor a lei. Ele era bom nisso. Querido, em nome de Jesus eu te digo com todo carinho nesta noite: desce do cavalo aí antes que Jesus te derrube. Desce. Eu não estou falando isso para te ofender não, querido. Eu sei que tem corações aí que estão montados no conhecimento. Eu sei mais. Quem é essa pessoa para querer dizer o que eu faço? Não, eu não admito que alguém diga isso ou diga aquilo para mim. Eu não admito que alguém queira dar destino para mim, queira me ensinar o que fazer. Eu tenho de experiência
eu já sou rodado. Saulo era muito mais. E o Senhor o derrubou do alto da sua autoridade, do alto do seu conhecimento, e ele foi ao pó. A Bíblia diz que, e caindo em terra, só depois que cai em terra é que vai, meu Deus do céu. Por isso que Deus não deixa anotar às vezes. Só depois que se cai em terra, só depois que se desce do cavalo. E eu vou dizer mais uma vez, Deus está nos dando a oportunidade de descer tranquilamente do cavalo nessa noite. Desce, vai para o joelho, porque só depois que se desce, só depois que se vai ao chão, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia. Ninguém ouve a voz de Deus do alto do seu cavalo, querido. Ah, pastor, Deus não fala comigo há muito tempo. Não fala mesmo, por causa da tua arrogância, por causa da tua jactância, por causa da tua soberba, porque você se acha o tal, porque você pensa que sabe mais que todo mundo. O pastor não tem palavra para você, o líder não tem palavra para você, na oração não tem nada para você. Desce do cavalo nesta noite, que aí você vai ouvir a voz de Deus. Eu repito, eu falo isso com todo amor e tremor do mundo. Não se sinta ofendido, mas se sinta incomodado sim. Pastor, por que você fala desse jeito? Porque Deus me derruba do cavalo todo dia. Aliás, Ele não deixa nem eu montar. Às vezes eu estou meio faceirinho com algumas coisas que estão acontecendo, e eu vejo que está ficando bom. E eu acho que quando eu vou assim, eu coloco o pé. Eu colocaria o pé esquerdo, que eu subo no cavalo. Quem vê diz que subi no cavalo muitas vezes, né? As poucas vezes que eu subi no cavalo, eu subo no cavalo desse lado. Eu sou mais prático com a perna esquerda primeiro. Às vezes eu estou faceirinho, quando eu estou indo colocar o pé, o Deus já tira até o cavalo e eu caio. Eu vivi uma experiência assim quando eu era menino uma vez. Deixa eu te contar, o Espírito Santo me fez lembrar agora. Nós tivemos o privilégio em alguns amigos, inclusive um deles era o pastor Paulino Bragé. O cavalo era dele. Desde novinho nós acostumamos com o cavalo, e o cavalo foi crescendo, e a gente subia naquele cavalo, no pelo puro. E um dia o cavalo já estava crescido e o cavalo sumiu. E aí nós fomos para um açude nadar, a gente gostava de nadar. Pensa numa piazada doida, sem nenhum adulto perto, só nós, nadando num açude louco. Açude grande, viu? Ninguém morreu afogado porque Jesus cuidava, Deus já tinha algo para a nossa vida. E aí nós encontramos o cavalo, ficamos todo faceiro que encontramos o cavalo, estava sumido. E o primeiro que foi subir no cavalo, imagina quem foi? O mais disposto, faceiro da vida para subir no cavalo. Mas o cavalo era alto, eu era pequeno. Vai num barranquinho aqui, como se fosse isso aqui, mas era mais baixo. E quando eu levei a perna, o cavalo foi embora. Irmãos, eu fiquei quase sem memória. O resto do dia, eu me lembro até hoje que eu fiquei passado, fiquei abobado das ideias. E agora eu estou lembrando que era profético. Deus estava dizendo para mim: você nunca vai poder ficar montado num cavalo, meu filho, porque eu quero poder falar contigo todo dia, todo dia. E se você não estiver no chão, meu Deus,